romano que subjugasse o império e todas as nações que já estavam subjugadas a ele, e que entronizasse Israel como um novo país dominante no mundo. Então é uma escatologia histórica, uma escatologia que se cumpre na história, no dia a dia. Eles não tinham a escatologia que nós temos, a esperança de um novo céu, de uma nova terra, a esperança de um reino eterno. Os judeus não trabalhavam muito com isso. Os judeus não trabalhavam muito com isso. Por isso que vocês veem nas escrituras que os saduceus não acreditavam na ressurreição. Né? Vocês já leram isso, Jesus discutindo com os saduceus e tal. E talvez você já tenha se perguntado, mas como é que os saduceus, que eram basicamente formados por sacerdotes, portanto os grandes líderes do povo, não criam na ressurreição? Por causa disso. Porque eles não tinham uma escatologia. Então a lógica dos saduceus, a pergunta dos saduceus era ressurgir para quê? Percebe? Nós cremos na ressurreição e nós temos uma boa razão para crer na ressurreição. Nós temos uma escatologia, nós temos uma esperança, nós sabemos do novo céu e da nova terra. Os judeus não sabiam. Então a grande pergunta que os saduceus faziam é ressurgir, mas ressurgir para quê? Vai ressurgir, vai fazer o quê? Ressurreto. Voltar para a história? Voltar para essa vida aqui de novo? Para passar por tudo de novo? Para que isso? Percebe? A vocação judaica era uma vocação para o povo, não necessariamente para o indivíduo. Não necessariamente para o indivíduo. É uma vocação para o povo. O povo de Israel vai continuar, o povo de Israel vai dominar, o povo de Israel vai chegar lá. Era uma visão comunitária, uma visão nacional, não era uma visão pessoal. Então, o povo de Israel, quando trabalhava com a questão do pecado, e trabalhava com a questão de obedecer ao Senhor e tal, eles estavam sempre pensando com categorias nacionais. Porque qual é a lógica deles? É a mesma lógica que aparece lá em Josué. Acã comete um erro e a nação toda paga por isso. Tá certo? Então Acã esconde o ouro e a capa babilônica e Israel todo paga. Israel todo é derrotado na cidade de Ai e entra em pânico, né? Por que fomos derrotados? Depois de termos destruído Jericó, que era a nação mais forte dessas redondezas. E aí agora, quando vamos enfrentar um povoado fracote de nada, a gente sai correndo. Os caras ainda nos perseguem, saem ao nosso encalço. O que está vendo? E é quando o Senhor diz, ó, tem pecado no arraial. Então a visão de Israel era uma visão nacional. Mesmo a visão de pecado era uma visão nacional. Eu peco, a nação toda sofre. Então a grita dos profetas era exatamente essa. Vocês não cumprem a lei, vocês não fazem a vontade de Deus, vocês não cumprem o pacto, vocês vão ser destruídos. E aí ia todo mundo, os que não cumpriram o pacto e os que cumpriram o pacto também. Vai todo mundo para o exílio. Não vai só para o exílio os pecadores. Essa visão da punição pessoal, da cobrança pessoal, de que o meu pecado é meu, não afeta você, etc., isso é uma cosmologia cristã, não judaica. A cosmovisão judaica é nacional, é comunitária. Se nós erramos, se um de nós erra, a nação toda errou. Se um de nós falha, a nação toda falhou.
Então era uma visão diferente da que nós temos. Por isso que muitas vezes as pessoas leem o Velho Testamento, aplicam para o Novo, sem fazer a transição, e dizem coisas absurdas. Dizem coisas absurdas, sobre todos os aspectos. Por quê? Porque não se deram conta que a cosmovisão judaica é absolutamente diferente da nossa. Eles trabalham com outras categorias, trabalham com outra visão, é outra história. Toda essa esperança escatológica, ela nasce no cristianismo. Ela nasce com Jesus de Nazaré e os apóstolos. Antes deles não havia. Não havia essa esperança do novo céu, da nova terra, essa coisa da comunidade peregrina, nada disso. Por isso, para o povo judeu, reconhecer Jesus de Nazaré como o Messias era um negócio quase impossível. Quase impossível. Porque Jesus de Nazaré se portava de modo absolutamente contrário à cosmovisão judaica. Eles estão esperando uma coisa e ele está dizendo outra absolutamente diferente, o oposto, outra abordagem, outra visão, não tem nada a ver com aquilo que eles estão esperando. Então, quando você olha para os Salmos, você percebe essa preocupação com a história, com o que está acontecendo na história. Os judeus, mais do que os cristãos, e lamentavelmente, né, os cristãos não têm essa visão, deveriam ter, nós deveríamos ter essa visão. Os cristãos, muito mais, os judeus muito mais do que nós, têm a consciência de que todos os atos têm consequências comunitárias. Essa visão em que o indivíduo se basta e que faz do indivíduo um centro no universo, é uma visão ocidental, uma visão grega, que acabou entrando na teologia. Mas não é a visão bíblica, não é a visão judaica, e não deveria ser a visão cristã. Ainda que a visão cristã não trabalhe com a mesma cosmovisão judaica de que toda a nação sucumbe, mas a visão cristã trabalha com conceitos paralelos a esse, muito parecidos com esse, com a ideia de que todo ato tem reflexos sociais, todo ato tem reflexos comunitários, além dos danos pessoais. Agora, para os judeus era eminentemente comunitário. Eminentemente comunitário. Você mexeu no negócio, a nação toda vai sofrer. Entendeu? Nós nem sempre nos damos conta disso. Nem sempre nos damos conta disso. Nós, quando falamos, por exemplo, da corrupção de um camarada qualquer, a gente fala dele como pecador. Mas a gente nem sempre se dá conta de que o ato dele macula toda a nação. A gente não tem essa visão de juízo nacional. Os judeus tinham a noção de juízo nacional. Que Deus não apenas vai julgar os indivíduos, ele vai julgar também as nações. E você sabe que a Bíblia fala de pelo menos 2 juízos diferentes. Independente do juízo da escatologia. Né? Na escatologia o pessoal diz, tem 2 juízos. Tem o tribunal de Cristo e tem o trono branco. Um é para os cristãos, outro é para todo mundo. Independente disso, há um outro juízo na Bíblia, que é o juízo na história. Que é, de repente, Deus decide que algumas nações, alguns povos, não têm mais o direito de continuar na história. E simplesmente os faz desaparecer. Os erradica da história. Tira
a nação toda, vai embora, a nação toda desaparece, acabou. Não fica nem memória, né? E às vezes a memória só vai ser recuperada séculos depois. Era um problema, por exemplo, que a gente tinha com os hititas. Até o século passado, só a Bíblia falava da existência dos hititas, ninguém mais. Tinha perdido a memória dos hititas. E até os críticos da Bíblia diziam, tá vendo como a Bíblia está errada? Porque ela fala desse povo, na Bíblia é chamado de os heteus, mas os heteus não existem. Os heteus não existem. Não tem memória dos heteus em lugar nenhum, não tem registro histórico dos heteus em lugar nenhum. Isso é uma invenção da Bíblia. Até que no século passado, um arqueólogo, lendo a Bíblia, foi no rastro